Aloha galera, Ela no Mar na área, body surf, fotografia e meio ambiente. O que essas três coisas têm em comum? Fica ligado. Hoje eu tô aqui com a minha convidada especial, que é a Maíra. Ela é fotógrafa, body surfer, longboarder, super ativista ambiental, preocupada, envolvida com essas causas. E ela vai bater um papo super legal com a gente sobre isso. Conta um pouquinho sobre a tua história, Maíra. Bom dia, obrigada, Letícia. A minha história com o mar já vem de muito tempo. Meu primeiro contato foi na Ilha do Mel, eu sou curitibana. E na Ilha do Mel os meus pais frequentavam com muita... eles tinham um carinho muito grande pela Ilha do Mel, já que Curitiba não tem mar, né? Então, mais perto. Então, assim, desde criança eu me lembro correndo, engatinhando para a água, né? Então, já tenho, acho que o primeiro contato com o mar foi lá. E tive algumas vivências das quais foram me aproximando cada vez mais. E a princípio eu era só uma amante do mar e muito curiosa pelo surf, que é uma, né, o que hoje em dia faz muita parte da minha vida. E comecei a pegar onda com 8 anos, 9 anos, em Riviera, no interior de São Paulo. E meu primo quem introduziu o surf foi uma coisa que realmente, no momento que eu descobri, assim, eu já teve uma conexão muito grande, assim, de olhar e falar, uau, é esse lugar que eu quero passar por muitos anos da minha vida e estar, né, que ele esteja presente sempre. E foi em Riviera que eu aprendi, que eu subi na prancha pela primeira vez. Então, desde então, desde que nunca mais larguei, né? Foram de formas diferentes. Então, o surf veio primeiro. E, na verdade, a paixão pelo mar primeiro, aí veio o surf, né? E daí, dentro do surf, logo assim, tudo que se relacionava com o mar, pra mim, era uma coisa que realmente sempre brilhou meus olhos, assim, de olhar e falar, uau! Seja dar uma remada de stand-up, sair de canoa, pegar onda. E aí... Em 2009, eu fiz um intercâmbio para o Havaí e foi onde eu me apaixonei pela fotografia. Eu terminei o colegial em Santos e aí é aquele momento que a gente não tem muita certeza do que a gente quer na vida ainda, né? Você saiu do colegial, você está meio confuso ainda. E foi super importante essa viagem porque foi lá que eu me identifiquei, eu via... Eu tinha uma grande amiga que eu conheci lá, ela fotografava, então eu já comecei a ter acesso aos equipamentos dela e tal. E eu vi as pessoas fotografando dentro da água pela primeira vez, foi lá. E quando eu olhei aquilo, eu falei, uau, pronto, achei. É isso que eu quero fazer na minha vida. Que legal. Então, foi assim. Aí, desde então, né, eu fiquei um ano no Havaí, em 2009. E voltei pra Santos, achei, né, encontrei. E aí foi quando eu fiz a faculdade de fotografia. Foi, na verdade, um curso, né, foram 2 anos. E como eu tinha o objetivo de trabalhar embarcada num navio, eu precisava de algum curso específico de fotografia. E então foi quando eu terminei a faculdade e embarquei num navio de cruzeiro, trabalhando. Eu fiquei 9 meses trabalhando com fotografia. E aí lá eu fui explorando cada vez mais os diferentes mares, né? Eu trabalhei no Mediterrâneo, então fazia Europa, eu fiz o crossing do Brasil para a Europa. E lá eu comecei a ter mais contato, né? Tudo bem que a fotografia dentro do navio, quando você trabalha com fotografia no navio, ela é bem, né, uma caixinha, assim, você tem que só seguir as ordens. Mas nos tempos livres eu fazia questão de sair sempre com o equipamento, com a máquina. E aí fui explorando o olhar de diferentes formas, né? E principalmente dentro d'água, que eu, né, já tinha aquela paixão. Então foi nessa viagem também que eu consegui adquirir um pouco de experiência em diferentes mares, né? Mar gelado, mares diferentes. E assim que eu desembarquei, eu morei um ano em Portugal. E em Portugal foi quando eu comecei a fotografar dentro da água, né? Até então ainda não tinha essa facilidade, não tinha... E lá em Portugal eu com a GoPro mesmo. E comecei até a vender algumas fotos de GoPro. Então, assim, foi realmente... Eu acho que foi onde eu me coloquei no mundo da fotografia, foi lá, assim. Foi muito desafiador, porque primeiro que é uma água completamente diferente da nossa, né? A densidade da água, temperatura, até a forma como surfistas, enfim. Portugal é um lugar que tem um potencial gigante para o surf, então acho que foi tudo se conectando lá. E aí eu acho que isso foi só, né, dando mais experiência e aí quando eu voltei pro Brasil, ainda fiz alguns cursos específicos de fotografia de surf com o Sebastian, já, então assim, né, uma pessoa que eu levo como muita inspiração também. E aí eu comecei a entrar em maresias, entrava ali no litoral.
E aí foi quando, Noronha estava na minha lista de sonhos já há muito tempo. E aí as coisas foram, assim, muito certinho, se encaixando. E acho que aí a Noronha foi para o primeiro ponto ali na lista e chegou a hora e eu vim. E aí eu tô há 5 anos na ilha. E nesses 5 anos eu sinto que foi aqui que eu realmente mergulhei, né? Profundo, assim, de realmente de trabalhar só com isso, de estar dia a dia na água, que tem seus grandes desafios, mas assim, é uma bênção gigante, assim, eu me sinto muito privilegiada e honrada, principalmente por trabalhar, né, dentro da água, né, dentro e fora, né, com os ensaios, mas assim, na água é o lugar que se eu pudesse não sair, eu não sairia. E eu sinto que eu vivo na ilha ainda até hoje porque eu tenho esse contato todos os dias com o mar. Porque se fosse caso contrário de trabalhar numa pousada ou trabalhar em outro lugar, realmente não estaria aqui, sabe? Então, me sinto muito privilegiada por poder viver a ilha e poder viver o mar todos os dias praticamente. Sim. Né? Seja com onda, sem onda, né? Tendo as experiências com a fotografia, mas também podendo ir pegar onda, surfar de peito, surfar de prancha, fazer uma apneia, uma trilha aquática, oferecer um sea coach. Então, assim, é realmente muito especial trabalhar com fotografia aquática aqui na ilha, né? A vivência é como se... eu acho que é até interessante que a água é muito clara aqui, né? Então, a gente aprende muito mais, né? Não sei... Mas, assim, eu sinto que o contato é diferente, né? Quando você tem uma visibilidade muito boa e um mar que te proporciona você estar ali 100% entendendo seus movimentos, entendendo, conseguindo enxergar cada detalhe, né? Eu acho que te dá uma presença, te abre o mundo, assim, né? Eu acho que desde que eu mudei, eu sinto que foi realmente uma vertente, né? De uma crescente e aprendendo a cada dia e, né? A forma como eu me relaciono com o mar foi realmente desde que eu cheguei pra cá tá sendo, né? Acho que a gente aprende todos os dias, né? Então, quanto mais vivência na água, mais aprendizado, né? Sim. E aí, uma coisa que é muito doida, porque, tipo, todo mundo acha que é fotógrafo. Todo mundo acha que é só segurar uma câmera, uma GoPro, um celular, e é muito fácil, né, ser fotógrafo. Só que a diferença é que quem é fotógrafo mesmo, tipo como é seu caso, que conhece o teu trabalho, é que tem um olhar diferente. Você não tenta registrar só um momento ali para a pessoa e pronto, acabou. É algo que você enxerga além, para que quando a pessoa vá para a casa dela, ela consiga se lembrar de Noronha de outra forma, e não através de uma foto normal, uma selfie, né? E isso você foi encontrando, né? Foi adquirindo experiência ao longo da tua vida. E eu acho que também uma coisa que a gente precisa falar aqui é que não tem muitas mulheres fotógrafas, né? Aqui na ilha mesmo não são muitas, né? Principalmente as de surf, tem a Michelle, tem você. E é um desafio enorme, porque quem já veio em Noronha sabe que as ondas não são iguais às do continente, é diferente. Por mais que às vezes esteja 1 metro, 1,5 metro, 2, é diferente de lá. E você vai falar que é leve a câmera. Eu sei que você vai falar que a caixa tanque é leve e tudo, mas não é leve. Pelo menos para alguém que não está acostumado, é um trambolho segurar aquilo. Tipo, você saber que você tá só com o pé de pato ali, vai furar a onda é forte, tem um monte de surfista furando, tem quilha para tudo que é lá, tem um monte de gente, você segurando aquela câmera. E, tipo, é um desafio para uma mulher estar dentro do mar, com um equipamento que é um pouco pesado e fotografando homens. Esse ambiente para você, no começo, ele era, assim, um pouco intimidador ou não? Ou sempre foi muito tranquilo? Então, é até engraçado, assim, porque no início eu né, recebi os olhares e eu sinto que eu lidei muito bem com isso, porque, assim, você sente... Primeiro a pessoa te vê ali e te acha que você tá se afogando, ou primeiro se acha que você tá, tipo, tá tudo bem, né? Ou às vezes meio preocupado, às vezes meio que, que essa menina tá viajando, o que ela tá fazendo aqui nesse mar, né? E mar grande é o meu lance, eu gosto de entrar em mar grande, assim, de sentir... sentir a energia da cacimba é algo que você sai pronta pra qualquer coisa, né? Então é algo que realmente eu amo, assim. E no início eu ficava meio tipo, sentia de vez em quando uns olhares tortos, de vez em quando que massa, sabe? Ela tá ali, que da hora. Então, e assim, hoje em dia as pessoas já me conhecem, então, sabe? Eu acho que é legal, assim, de ver. Tem alguns meninos aqui, né, que trabalham com fotografia dentro d'água, que são poucos também. E mulheres menos ainda, eu e a Mia é uma grande parceira. E você vê que a relação entre os surfistas com os caras fotógrafos
às vezes eu acho que eles ficam até meio sem graça da gente, de chegar na gente, assim, sabe? Tipo, você vê que eles brincam na água e com a gente eles ficam meio... Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, de chegar e já falar, olha, porra, peguei um moment, é assim que eu trabalho, aí passo meu contato, tenho um cartão, prova d'água que eu dou pra ele direto. Então, assim, aí você tem que meio que já... A forma como você se relaciona, né? Então, a forma como você se coloca pro outro ali, pra ele te dar o valor que você precisa, né? Enfim, eu acho que mas é um costume, eu acho que a vivência na água vai te ensinando como é que lidar com essas coisas, mas eu tenho muito orgulho disso e sinto que é assim que eu quero mostrar para as pessoas, porque exatamente esse trabalho na água é muito específico, né? E eu tento trazer muito para meus clientes que além da fotografia do surf, eu faço fotos dentro d'água, mulherada, casal, chamo de trilhas aquáticas, que ofereço algumas jornadas fotografando. E esse é o legal da fotografia dentro d'água, é que não a pessoa não vai pousar para mim, né? Não vai simplesmente... Então, assim, vai ser um resumo do que a gente viveu de fato. Não é simplesmente para mostrar que ela estava na ilha, porque tem isso na fotografia, né? Hoje em dia tá muito fácil, né? De você simplesmente quer mostrar que você tá no lugar. E eu sempre tento trazer essa mensagem de, olha como especial foi isso, né? E de tentar trazer toda a memória junto com isso, que a água traz isso, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito, muito especial por conta disso, porque a pessoa vai contar uma história através daquela foto, né? E ela vai guardar o resto da vida e lembrar de, uau, olha, né? Eu superei alguns medos, porque tem muitas pessoas que têm muitos bloqueios dentro da água. Então, eu acho isso muito legal, assim, da pessoa vai olhar com um carinho maior para aquele momento, sabe? Não simplesmente, eu contratei um fotógrafo. Não, tem uma história ao redor disso, né? Então, acho que isso que é o mais legal, assim, que é o mais... Você tava falando um pouco dos equipamentos pesados e tal. Assim, realmente no início, quando eu peguei a caixa pela primeira vez, nossa, né, vamos lá, será que é isso mesmo e tal? Costume, acho que dia a dia você vai, mas existe sim você tem que, como dizem, só fotografar dentro d'água, que sonho, é fácil, mas realmente tem seus grandes desafios, né, assim, o equipamento, além de você ter que estar se sentindo, a sua saúde em dia, né, pra você estar ali, é muito sol, é muita água salgada, é muito exercício físico mesmo, né? Assim, você tem que estar sempre nadando para estar no melhor lugar, para se posicionar bem. Então, assim, passar do seu equipamento, você tem que tomar cuidado para ele não voltar para você. Então, você tem que estar sempre com o braço rígido. A forma como você se desloca com o equipamento é diferente de você estar só com a nadadeira. Então, tem uma série de questões dentro da fotografia aquática, mas que para mim é um desafio delicioso, que eu amo, né? Ondas grandes, ondas menores, mas eu acho isso um desafio que me move, assim, que vontade de estar em outros mares também, de estar vivendo outras coisas e experimentando, porque o olhar é isso, o olhar, né, às vezes eu posso estar no mesmo lugar todos os dias, mas sempre tem coisa diferente, né, e além disso, de vontade de conhecer outros mares, de desbravar, já tive a oportunidade de estar em alguns, mas muita vontade, assim, de estar por todos os oceanos, assim, Sim. Você falou de que gosta de entrar em mar grande, né? Tipo, eu entrei com ela a primeira vez lá no Abras, né? Que é um fundo de pedra, tipo, aquela entrada sinistra, você ainda falou pra mim, né? Esse é meio chatinho pra entrar aí. O meio chatinho não foi meio chatinho, né? Porque a onda quebrava bem em cima ali, aí eu falei, caraca, vai dar ruim isso aqui, velho, é melhor ir embora. Eu fiquei com medo, assim, eu falei, vou embora. Aí a hora que eu vi a Maíra passou lá na frente, aí eu falei, não, eu vou dar sim. Se a Maíra for, eu vou sim, não, eu vou atrás, vai dar certo. Então, isso é legal também, sabe? Tipo, assim, na minha opinião, você consegue inspirar outras mulheres. Não é o caso só da fotografia, mas no próprio surf, no body surf, entrar nesses mares maiores, entendeu? Que às vezes a gente entra com a proposta de vou conseguir entrar e vou pegar onda, mas o fato de você conseguir entrar ali, ficar numa paz, assim, depois sair, já é uma meta, sabe? Já é um objetivo ali que você alcançou. Então tem que saber valorizar isso também. E são poucas as pessoas que gostam de mares grandes, são poucas as mulheres fotógrafas que entram em mares grandes. Então isso já é um outro diferencial que tu tem. E tu também já fotografou em campeonato de surf também, né? Chegou a fotografar no Hang Loose aqui em Noronha, não foi? Então isso é muito legal também, sabe? É um avanço que você vai conquistando nessa área, sabe? Tem as suas dificuldades, mas como você falou, é só saber lidar. Engraçado isso, porque aqui mesmo no canal não tem nenhum outro canal de body surf que fale toda semana sobre isso e que seja apresentado por outra pessoa, só tem o meu.
mas tem um monte de cara que tá me perguntando coisa, que quer aprender. Isso é engraçado, é diferente, porque no passado não. Era tipo, não, mulher não vai dar dica disso, sabe? Não é... Uma mulher pode falar sobre... Ela vai falar de ensinar a culinária ali, de fazer uma comida, uma arte, mas isso aí não é pra mulher. E isso é muito interessante, como esse panorama tá mudando, sabe? É muito legal. E você, longboarder também pega onda de body surf. E, tipo, o que te atrai mais nessas duas modalidades? São coisas distintas, né? Bem distintas, no caso. Então, fala um pouco sobre isso. Foi como eu disse logo no início, né? O mar, pra mim, assim, de todas as formas, ele só acrescenta. E ele só me ensina lidar com os desafios da melhor forma possível, né? Então, a prancha, pra mim, né? O longboard ou a pranchinha, é aquele momento que você só pensa naquilo, que você tá ali 100% conectada também e motiva eu ir além, sabe? A desenvolver o meu próprio estilo, a percepção, a capacidade. O surf pra mim é único. O body surf, não, mais ainda, né? Porque é aquela conexão 100%, conexão direta com a onda, sem instrumento nenhum, a não ser as nossas nadadeiras, capalô. Então, assim, é uma outra conexão que me ajuda muito pra foto, né? Em termos de capacidade, é fantástico, assim, né? Até de todas as formas, né? De como se mover, de como escapar de uma onda grande, ou como de se precisar até ajudar alguém ali no mar, enfim, acho que são ferramentas que só acrescentam mesmo. E o body surf pra mim também, além, né, de ser aquele momento único que você também tá 100% conectada, é um momento de meditação praticamente, né? É um momento que eu me reencontro, que eu tô ali 100% ligada, né? Se eu não tô... É bom que vai virar uma tela preta. Caraca. Peraí, mãe. A hora que ela bateu a primeira, a segunda, eu falei, uma hora vai pro chão. E um instrumento de meditação, é um momento que realmente... é sal, né? O sal cura tudo, ele limpa. Então, assim, além de ser meu dia a dia, de estar ali, eu sinto que é um momento que, tira todas as minhas energias ruins, que se eu não tô num momento legal também, né? De me centrar pro presente ou pros meus objetivos. Então, é um fluxo das águas, né? É muito importante, assim. Então, é como se... Além de ser meu meio, né, de trabalho, é o meu meio de conexão. Então, tá conectado, sabe? Sim. Então, eu sinto que eu tô realmente, né, exercendo meu propósito, tô buscando. Eu sinto que a fotografia, sempre, há um tempo atrás, eu tava com uma sensação do tipo, eu amo a fotografia, é isso que eu quero fazer pra minha vida, mas qual é o significado? Qual é o sentido? O que eu quero mostrar pro mundo com isso? E de um tempo pra cá vem vindo muito esse chamado de poder alertar as pessoas, né, sobre o mar, sobre o cuidado que a gente tem que ter com ele, né, inclusive esse lance do óleo nas praias, na região nordeste, né, me tocou muito e eu senti a necessidade de fazer algo por isso, né, de realmente... eu vivo no mar, eu mostro quão bonito ele é, mas tipo, a gente precisa olhar pra ele, né? O mar tá gritando por socorro, por ajuda, então, assim, eu me senti até mal, me sinto às vezes de postar só coisa bonita, né? De mostrar as ondas, essa visibilidade maravilhosa, mas... E do nosso lado tá acontecendo o maior estrago no Brasil e se bobear no mundo, né, de costa. Então, e não vou fazer nada, vou continuar botando foto bonitinha e... Venha fazer o seu ensaio comigo, venha ter o seu registro. Não é por aí, né? Eu acho que a gente primeiro tem que, né, mostrar para as pessoas que realmente está precisando de cuidado, de ajuda. E eu sinto que a fotografia é uma ferramenta para isso, né? Para chamar a atenção das pessoas, para fazerem com que elas olhem para o mar como ele deve ser olhado, para trazer as pessoas para um meio que às vezes pode parecer assustador. Então, né, a fotografia é um meio de comunicação. Então é isso que eu estou buscando cada vez mais de ter uma mensagem por trás de cada foto que eu faço, sabe? Não simplesmente, aquele momento é bonito, uau, ela sabe fotografar, mas o que eu quero passar com isso? O que eu quero mostrar pro mundo, né? Inclusive um tempo atrás, né, algumas semanas eu acho, eu tô meio ruim aqui cronologicamente falando, mas você escolheu uma foto daqui de Noronha, de uma onda, e aí fez uma publicação no Instagram falando que a impressão dessa foto, o lucro que você viesse obter, você ia reverter para compra de luva, de bota e qualquer outro tipo de equipamento para fazer a remoção do óleo, né? Isso foi muito legal.
E realmente, essa situação é muito difícil, porque a gente tá aqui num paraíso, e aí todo dia convivendo com isso, eu também senti a mesma coisa, do tipo, todo dia postando foto da tartaruga, todo dia passando uma onda clarinha e bonitinha, e aí enquanto isso, o Nordeste todo, agora já tá no Espírito Santo, já chegou no Rio de Janeiro, tá cada vez mais, e a gente parece que tá vivendo num mundo à parte, né? Estamos num mundo paralelo que aqui tá tudo bem. Inclusive, tem gente que já perguntou várias vezes pra mim se aqui já chegou. Aí depois outras pessoas, minha imagem, uma foto minha lá, um vídeo, foi compartilhado num perfil muito grande de trilha e travessia. E aí foi comentado assim, foi perguntado, como legenda, quem não gostaria de estar nesse paraíso hoje? Isso aí faz mais de um mês. E aí 2 pessoas comentaram, eu não. E aí deve estar cheio de óleo com certeza no Nordeste. Tipo, as pessoas nem sabem se chegou ou não. E com certeza se tivesse chegado aqui, ia ter sido assim, uma das maiores notícias, porque pensa, ia chegar em Noronha, tipo arquipélago, aquela coisa toda. Então esse tipo de atitude que você teve, o Fernando Amorim também, lá do Rio de Janeiro também teve, foi legal. E eu acho que é isso. Tipo, não basta a gente ser surfista, ser body surfer, ser fotógrafo, abraçar a árvore, falar que ama a natureza e ficar ali olhando, achando que tá tudo bem, só postando foto legal, né? Com certeza. Acho que é exatamente isso que eu venho... eu tenho um instrumento, né, na minha mão que... eu acho que é isso, usar a nosso favor, né? E de realmente de alertar as pessoas e de ter uma mensagem, de ter um fundamento. Então é isso, né? Se eu posso atingir quanto mais pessoas, melhor. E eu senti que esse lance da foto foi justamente para isso, assim, era uma foto bonita, sim, mas que no fundo vai trazer, né? Está trazendo meios e ajudas para a gente recuperar o que é necessário, né? Do óleo. Então, assim, é uma coisa que são atitudes pequenas, que você às vezes fala, não vai fazer diferença. Mas se cada um fizer um pouquinho, cada um fizer a sua parte, eu sinto que pode ter um tamanho muito maior. Então, com certeza. Isso que eu venho buscando e tentando trazer para as pessoas. Bom, Maíra, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que querem ou têm muita vontade aí de entrar nesse mundo da fotografia sub, e também para aquelas que querem surfar, mas ainda estão com medo, tá? Meninas, se joguem. Hoje em dia existem tantas ferramentas, né? Eu sou muito grata a isso também. Muitas pessoas ajudando e trazendo para o mar, né? Então, assim, tem pessoas sensacionais, específicas e que podem dar esse suporte. Então, assim, não tem desculpa, sabe? Se você quer, realmente vá atrás dessas pessoas. Tem muitas. A gente está, né, cada vez com mais contato com essas pessoas. Assim, aqui na ilha também podem contar comigo. Mas, assim, não deixem de viver seu sonho, porque tem muitas mulheres e muita gente que, uau, nossa, meu sonho é ser surfista, ou entrar na água, ou até trabalhar com fotografia, e acha e vê tão distante, mas que não, que tá ali, sabe, tá do lado. É só você realmente querer buscar por informações, buscar por pessoas que podem te auxiliar a isso. Então, assim, não tem mais desculpa hoje em dia, gente. É isso. Então, assim, é só chegar, é só trocar uma ideia, é só conversar e se for pra ser, você vai se encontrar nesse meio. Sim, e só segurar a caixa. Exato. Só. E malha um pouquinho. Caramba, eu deveria ter falado pra você trazer a caixa e colocar uma balança aqui pra gente pesar. Verdade, pra galera saber que é verdade, que não é caô meu, entendeu? Tipo, eu não sou franga. Posso mandar uma foto? Pode? Boa. Com a minha caixa aí. Sim, legal, show. Bom, e quem gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, escreve aqui nos comentários o que você achou, se inscreve no canal. Pode também seguir a Maíra, né, pra conhecer o trabalho dela, fala aí seu Instagram. O Instagram é Maíra Kellerman. Parece difícil, mas eu vou escrever aqui porque a gente não sabe se é com 2 L's, se é com o quê, como é que escreve, mas tudo bem. E é isso, galera, beleza? Aloha, galera, até a próxima.